Bom dia, amada igreja, a graça e a paz. É uma grande alegria retornar a esse lugar, poder ministrar a palavra do Senhor. Louvo a Deus o privilégio de servir a casa de Deus. Sem dúvida nenhuma, cada dia que Deus me dá a oportunidade de pregar o Evangelho, duas coisas me acontecem. Primeiro, uma grande gratidão, né? Eu sei que é um grande privilégio servir a Deus, pregar a palavra do Senhor, mas eu entendo que tem tanta gente a quem Deus podia confiar esse encargo, e Ele quis, de alguma forma, coube a Ele, decidiu Ele, de alguma maneira, confiar esse ministério, e eu louvo a Deus por isso. Eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de servir a casa de Deus, servir a mesa de Deus. Eu amo a palavra de Deus. A minha vida é a palavra de Deus. Eu vivo por causa da palavra. Essa palavra norteia as minhas decisões, norteia o meu caráter. E tem sido a minha fonte de inspiração, né? A palavra de Deus. Segunda, é o privilégio de estar perto de tanta gente que eu conheço, que eu amo, que me sinto amado, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. É muito bom estar numa igreja que você se sente amado. Você pode olhar dentro dos olhos das pessoas e não ver falsidade, ver verdade, né? Eu gosto de verdade, eu gosto de olhar no olho, né? Eu gosto desse tipo de coisa. Eu louvo a Deus pelo privilégio de poder fazer isso. Na verdade, desde que eu acertei com o Gabriel para estar aqui, tinha uma palavra no meu coração, uma palavra que eu ministrei na igreja. Na verdade, uma palavra dividida em 12 momentos. Como na igreja nós temos também o culto da manhã e o culto da noite. No culto da manhã, eu preguei uma palavra intitulada Que tipo de igreja nós queremos ser? Significa coletivamente, porque igreja somos nós. Igreja não é essa estrutura física, né? Coletivamente, eu, você, que tipo de igreja nós queremos ser? Como é que nós gostaríamos de ser conhecidos? E, numa outra ocasião, eu gostaria de pregar também uma outra mensagem, que foi a mensagem que eu preguei à noite. Que tipo de crente eu quero ser? Eu, Djalma, agora é minha pessoa, né? Primeiro, como grupo, coletivamente, o que nós queremos ser? Como nós queremos ser conhecidos? Como nós queremos ser vistos? O que nós gostaríamos que falasse da nossa igreja, da nossa vida? Segundo, que tipo de pessoa eu gostaria de ser? Entretanto, hoje, assim, tempo de oração, aqui enquanto havia adoração, eu até tinha dado o título da mensagem para o pessoal da mídia, assim que cheguei, mas durante a adoração Deus colocou um outro tema no meu coração e eu vou ser obediente, né? Então eu vou pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 7, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: Nesse tempo nasceu Moisés e ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tornou-se filho da filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obra. Repita comigo: poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de libertar por sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhe novamente e viu que 2 irmãos brigavam entre si e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos feris uns aos outros? Queridos, preste atenção nesse texto. Homens, sois irmãos, por que vos feris uns aos outros?
o que ofendia o seu próximo, o empurrou dizendo: quem te nomeou líder ou juiz sobre nós? Queres tu matar-me como ontem mataste ao egípcio? Versículo 29. A estas palavras fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, aonde teve 2 filhos. Êxodo 3:9. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e tendo visto a opressão com que os egípcios oprimiram, disse: vem agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Isto vos será por sinal, e eu te enviarei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus nesse monte. Capítulo 4. Então disse Moisés: mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, e disserem: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é que tens na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e a vara se tornou como uma cobra, e Moisés fugia dela. Então Moisés disse ao Senhor, então disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega pela cauda. E estendendo a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou uma vara na sua mão. É para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse mais o Senhor: mete a mão no peito. E ele meteu a mão no peito. E tirando a mão, estava leprosa, branca como a neve. E disse ainda: torna a meter a mão no peito. E ele tornou a meter a mão no peito, e tirando a mão, ela se tornou como estava antes, a sua pele havia coberta. E disse Deus: se eles não crerem em ti, e atentarem para o primeiro sinal, talvez crerão no segundo. E se ainda assim não crerem nesses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tornarás a água do rio, e derramarás na terra seca, e a água se tornará do rio como um sangue na terra seca. Senhor, obrigado pela tua palavra, que é verdade. Obrigado porque nesta manhã, esta palavra, ela vai nos direcionar, ela vai nos instruir, ela vai nos alinhar, nos corrigir, nos motivar e nos curar. Eu declaro em nome de Jesus que esta semente, ela não será roubada, ela não será distorcida, ela não será sufocada, mas ela encontrará um coração preparado como terra fértil, para que ela possa produzir segundo o propósito do Senhor. Erga a tua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil, e a palavra do Senhor, que é uma semente, ao cair no meu coração, encontrará um lugar apropriado para produzir frutos. Amém? Glória a Deus. Querido, escolhi esse texto, creio que Deus me incentivou esse texto por algo muito especial. Se eu tivesse que dar um título a esta mensagem, o título seria Curados para Servir. Repita comigo: curados para servir. Interessante que pelo menos em 3 ocasiões a história de Moisés, ela é descrita em Êxodo capítulo 3, 2 e 3, de uma maneira mais extensa, mais completa, contando detalhes sobre o seu nascimento, sobre o tempo em que ele fugiu, sobre a sua restauração, sobre a aparição de Deus no meio da sarça. Mas eu gosto muito dos resumos da vida de Moisés no Novo Testamento. Em Hebreus capítulo 11, a Bíblia vai falar na história dos heróis da fé a respeito de Moisés. Eu gosto do versículo 23, quando a Bíblia diz que Moisés, quando nasceu, os seus pais o esconderam por 3 meses, porque não temeram o decreto de Faraó. Só que o versículo 24, a Bíblia diz: agora Moisés, já sendo grande, ele tomou uma decisão e preferiu
sofrer o opróbrio de Cristo, a vergonha, o problema de estar dentro de um chamado, do que desfrutar temporariamente das riquezas do Egito, porque ele tinha em vista uma recompensa. É interessante que nos 3 trechos, tanto em Hebreus, tanto em Êxodo capítulo 3, Hebreus capítulo 11, e o texto de Atos capítulo 7, que é o discurso de Estevão, nesses 3 textos existem algumas coisas em comum, não só a história de Moisés, mas alguns detalhes, alguns princípios bem interessantes. O primeiro princípio interessante é que você vai ver que nos 3 textos vai aparecer a palavra formoso. No texto de Êxodo, capítulo 2 e 3, a Bíblia diz que quando Moisés nasceu, a sua mãe olhou para ele e percebeu que ele era formoso. E você vai entender que a palavra formoso aqui, ela não só tem a ver com uma beleza física, ela não está ligada somente ao aspecto físico, mas essa palavra formoso, ela tem a ver com o propósito. Você vai descobrir isso também quando a vida de Esther é colocada, que Esther era formosa. Você vai ver que quando falava sobre a vida de Davi, que ele era esbelto, ele era formoso. Então esta beleza que nós entendemos como uma beleza física, por trás de tudo isso também havia um propósito para a existência desta pessoa. A palavra formoso, ela vai além do físico, além daquilo que é o natural, além daquilo que as pessoas estão enxergando. A palavra formoso tem a ver, Deus criou esta pessoa e ela é bela para Deus. Ou seja, a sua existência, ela se torna interessante. Uma pessoa bonita, todo mundo gosta de olhar para ela. Uma pessoa bonita e admirada. O que a Bíblia está falando sobre o formoso é que não só nós precisamos ter um aspecto físico agradável na terra, mas acima de tudo, o conteúdo da nossa existência, a razão da nossa existência, precisa agradar a Deus e as pessoas. Você vai perceber que quando Moisés nasce, a sua mãe olha e diz assim, esse menino é formoso. Quando você vai perceber, logo em seguida, quando Moisés é colocado no cesto e ele chega até a casa da filha de Faraó, quando ela olha esta criança assim, é filho dos hebreus e é formoso. Quando você vai ver o texto de Atos capítulo 7, a Bíblia diz que Moisés, quando nasceu, ele percebeu que ele era formoso aos olhos de Deus. Então você vai perceber que se você juntar Hebreus capítulo 11, Atos capítulo 7 e Êxodo capítulo 2 e 3, você vai perceber que Moisés ele era formoso, primeiramente aos olhos de Deus, depois aos olhos das pessoas, depois aos olhos dos seus familiares e finalmente a Bíblia vai dizer que Moisés olhou para si e percebeu que havia algo sobre a vida dele que o tornava formoso. Toda pessoa que quer ser relevante precisa entender que você precisa ser belo aos olhos de Deus, aos olhos dos outros e aos seus próprios olhos. E a palavra belo não é só olhar no espelho e contemplar a sua afeição e contemplar o seu rosto. É você olhar para o espelho e olhar para o seu caráter, olhar para a sua vida, olhar para aquilo que você está fazendo, olhar para aquilo que as pessoas estão fazendo. É você poder olhar no espelho e como diz, usando um trocadilho, né? Já se olhou no espelho hoje? Você tem coragem, depois de fazer isso, se olhar no espelho? Aqui, por trás desta coisa, desta beleza formosa, ele está dizendo assim, querido, seja alguém bonito aos olhos de Deus. Seja alguém que Deus se agrada em olhar. Seja alguém que as pessoas tenham prazer em olhar para você. Não sei se você entende, se você conhece a gente muito bonita e insuportável. Meu pai trabalhou com um médico, cirurgião plástico, Dr. Ivo Pitangui, durante 40 e tantos anos. E tinha uma artista que fez várias cirurgias plásticas, e era uma das mulheres mais bonitas da televisão. E meu pai dizia assim, essa mulher é insuportável. Quando ela entra na clínica, ninguém aguenta ficar perto dela. Quando o telefone toca, e sabe que é ela, ninguém... Querido, adiantava ser bonita, se ela era insuportável. Então, o que a Bíblia chama de formoso não é só o aspecto físico. Quando nós vemos essa questão da Bíblia, colocando a palavra bela, ela está dizendo que você precisa ser desejado, as pessoas precisam olhar para você
Independente do quanto você tem de dinheiro, da sua postura, da sua elite, da sua capacidade, da sua habilidade de convencer, porque não é o seu externo, é o seu interno que precisa ser bonito. E é por isso que a Bíblia diz que um coração alegre, ela consegue fazer com que um rosto feio se torne formoso. A primeira verdade que nós vamos enxergar é que havia no mundo espiritual um entendimento a respeito de Moisés. E ele nasceu por causa de um propósito. Havia no mundo natural, enxergado pelos seus pais e enxergado até mesmo pelos seus inimigos, a filha de Faraó, um entendimento de um propósito. E se você for bem atento ao texto que eu lhe pedi para repetir em Atos capítulo 7, você vai perceber que até Moisés, olhando para si, percebia a razão da sua existência. O texto de Atos capítulo 7, ele diz assim: e Moisés tentava convencer as pessoas que por seu intermédio, a Bíblia diz que Moisés entendia que por seu intermédio, Deus havia de salvar a nação. Queridos, o texto de Atos capítulo 7 ele é tão fantástico, que Estevão vai descrever e dizer o seguinte: Moisés, ele tinha tanta consciência de que ele precisava realizar algo sobre a face da terra, que ele tinha esse entendimento tão claro na sua própria vida, que ele queria fazer as pessoas entender que por intermédio dele, Deus havia de libertar. E em seguida você vai ver o texto dizendo assim: entretanto o povo não entendia. O povo não conseguia entender isso. Eu não tenho dúvida de que quando nós viemos para o Senhor, nós não viemos simplesmente para ganhar um lugarzinho no céu. Nós viemos porque existe um propósito para coisas para a gente realizar aqui na face da terra. E por gentileza, tire a sua religiosidade. Eu não estou dizendo que você vai virar pregador de tempo integral. Eu só estou dizendo para você que existe uma razão pela qual você vai existir. E essa razão vai além de você ser feliz e ter dinheiro. Queridos, é extremamente medíocre. Se você existe para sobreviver, pobre coitado de você. Eu acho muito miserável, desculpe a expressão da palavra, você acordar todo dia de manhã, fazer a sua higiene, se arrumar, cumprir o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro, pagar as suas contas, voltar para casa, ver o Jornal Nacional e dormir. Para no dia seguinte fazer isso, para no dia seguinte fazer isso. E quando terminar seus dias, você pensa: não, trabalhei, construí, formei meus filhos, casei. Ei, existe mais para você fazer do que isso. Existe mais do que isso. A vida vai tornar sentido quando você entender por que você nasceu. Por que você nasceu? Quando você olhar para você e dizer assim: eu sou formoso. Apesar da cabeça de Paraíba, da orelha de Dumbo, eu sou formoso. Apesar do cabelo pichain, eu sou formoso. Formoso aos meus próprios olhos, formoso aos olhos de quem anda comigo e formoso aos olhos de Deus. Mas acho um entendimento claro. Quer dizer, volta comigo lá no texto de Atos capítulo 7. Versículo 23 diz assim: quando completou a idade de 40 anos, Atos 7, Moisés decidiu ir visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu e ficou ofendido, matando o egípcio. Olha o versículo 25. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus, por seu intermédio, os livraria do Egito. Mas eles não entenderam. Você entendeu? Por que Moisés foi até o Egito? Porque ele tinha uma consciência de chamado. Se você ligar o texto de Atos capítulo 7, ao texto de Hebreus capítulo 11, você vai entender que houve uma época na vida de Moisés em que os seus pais tiveram que tomar uma decisão por ele. A Bíblia diz que quando ele era pequeno, os seus pais decidiram escondê-lo por 3 meses, porque não temeram. Há um tempo na nossa vida em que alguém toma uma decisão pela gente. Quando você é criança, natural, você não vai deixar seu filho tomar uma decisão. Seu filho de 7 anos de idade, você não vai dizer assim: filho, o que você vai ser quando crescer? A pessoa pode ter uma noção, mas você não vai dizer assim: a partir de agora você vai ser isso. Você não vai pegar para um garoto de 10 anos de idade e vai deixar ele tomar decisão. Por quê? Porque ele ainda é criança. Mesmo que ele tenha um chamado, uma intuição, ele ainda não está habilitado a tomar decisões. É natural que por um tempo da nossa vida, alguém tome uma decisão pela gente. Isso é natural.
E esse tempo é um tempo da criancice, é um tempo da imaturidade. Da mesma maneira tem a ver com a vida espiritual. Qual foi o grande erro quando os artistas começaram a se converter? É que puseram criança com o microfone na mão. Aí deu essa caca toda. Um bando de gente que tinha um encontro com Jesus, aí pegava o microfone para dar testemunho. Mas como era criança, ali na frente caía de novo. Aí estava estampado o escândalo lá. Fulano de tal, Baby Consuelo. Por quê? Porque deixaram crianças tomar decisão. Existe um tempo na vida natural e na vida espiritual que você não está habilitado a tomar decisões espirituais. E é por isso que a Bíblia diz que o herdeiro, enquanto é menino, ele não toma decisão, porque ele precisa ser colocado debaixo de tutores. Ele precisa ser colocado debaixo de pessoas habilitadas a tomar decisão. Hebreus capítulo 11 fala de um tempo onde Moisés não estava habilitado a tomar decisão. Mas no versículo 24, a Bíblia diz, Moisés já sendo grande, ou seja, você não vai ficar criança o resto da vida. Então, deixa eu dizer uma coisa, para de ser criança, cresça. Para de ser criança, cresça. Um dos grandes males das pessoas é que elas se acostumam a ser paparicadas. E aí não quer crescer. Há um tempo em que você precisa crescer e aprender a tomar decisões. E esse tempo Moisés diz, e Moisés já sendo grande, versículo 24 de Hebreus capítulo 11, e Moisés já sendo adulto, ele decidiu que era melhor passar um tempo de perrengue, de provação por causa de Cristo, do que desfrutar do bem bom do Egito. Porque o texto resumidamente diz que houve um tempo em que ele estava na boa. Pensa num cara que tinha estudado na melhor faculdade, era poderoso em obras e palavras, era um cara reconhecido, formado para ser o possível faraó, tinha tudo que o mundo inteiro queria ter. Só que um dia ele olhou no espelho e viu, eu sou formoso. Eu nasci para um propósito. E isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. O Egito, a riqueza, esta mentalidade não vai me levar a lugar nenhum. Então, eu prefiro pagar o preço de passar aperto com Cristo do que viver no bem bom, para que viver na malícia do Egito. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, ó, eu vou, mesmo que eu passe aperto, e vou andar com o meu carrinho velho, eu vou andar com o meu carrinho velho com Jesus nele, do que na minha Ferrari sem Jesus. Eu vou andar no meu Clio 1.0, mas quando Deus olhar e dizer assim, é formoso, me agrado dele, do que andar no meu Volvo do Egito. Há um tempo em que você precisa decidir a quem você quer servir. Por isso que eu amo o profeta Elias. Ele chega um dia e diz assim, gente, chega, decide hoje a quem você quer servir. Ou a Mamon, ou a Baal. Há um tempo em que a pergunta precisa ser respondida, até quando cocheareis entre dois senhores? Houve um tempo em que Moisés teve que tomar uma decisão, é isso que Hebreus capítulo 11 fala. E a decisão é, eu prefiro viver a restrição, se necessária for, o sofrimento, o opróbrio com Cristo, do que viver a riqueza sem Cristo. Só que aí, o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 24, termina assim, sabe por que ele fez isso? Porque ele enxergava que havia uma recompensa. Ele enxergava que valia a pena. Então, Moisés um dia teve que tomar uma decisão. Apesar de ele estar vivendo uma vida confortável, apesar de estar vivendo uma vida que aos olhos naturais todo mundo queria ter, morando no palácio, desfrutando da riqueza, sendo cortejado, ele teve que tomar uma decisão do que é que valia mais a pena, os valores transitórios da realização ou os valores eternos
de andar com Cristo. Por favor, todos os dias, eu e você somos desafiados a tomar essa decisão. Talvez você pense em 1, 2, 3 pessoas que você queira pensar, e aí é problema seu se você está pensando em alguém. Agora, eu quero que você se olhe no espelho. Eu não vim aqui pregar para você pensar em alguém. Você precisa olhar no espelho e dizer assim, qual é a minha decisão? Eu vou pagar o opróbrio de viver a vida em Cristo? Isso, querido, todos os dias, no seu negócio, todos os dias na sua faculdade, todos os dias do seu relacionamento, todos os dias nós precisamos tomar a mesma decisão que Moisés. Sabe por quê? Porque existe um tempo onde as pessoas não podem mais decidir por nós. Somos nós que temos que decidir. Por isso que eu amo o texto de Romanos, capítulo 14, versículo 12, quando a Bíblia diz que todo mundo vai se apresentar diante de Deus e cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Ouça o que eu vou dizer para você. O dia que você chegar no céu, ou eu chegar no céu, que você tiver que prestar conta e eu tiver que prestar conta das nossas decisões, não adianta você dizer, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Não adianta. Não, mas eu só fiz isso porque minha esposa fez aquilo. Sabe o que vai acontecer? A impressão que eu tenho, impressão, tá? Depois você pega essa heresia e pode jogar fora. A impressão que eu tenho é que atrás do trono de Deus tem um versículo lá, Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. E o dia que nós estivermos prestando conta a Deus, que passar o filme da minha vida, da sua vida, aí Deus fala assim, rapaz, por que você fez isso? Aí você fala assim, não, é porque o meu líder espiritual em 1944 fez isso comigo. Aí sabe o que Deus vai falar? Lê. A impressão que eu tenho é que ele vai mostrar o dedão, vai dizer assim, lê, ó. Cada um prestará conta de si mesmo. Ou seja, ele vai dizer assim, quando seu líder espiritual chegar aqui, ele vai ter que prestar conta do que ele fez. Agora, o que ele fez não justifica o que você está fazendo. O que fizeram com você não é justificativa diante de Deus para aquilo que você está fazendo com a sua vida. Cresça. Tira a chupetinha, tira o dedinho da boca, saia dessa dor de cotovelo, em nome de Jesus, e cresça. Há um momento em que nós somos chamados para responder pelos nossos atos, independente do que é que alguém fez, porque quando alguém fez alguma coisa, ele dará conta de si mesmo diante de Deus. Agora, o que alguém fez não é justificativa para aquilo que você está fazendo da sua vida. Sabe por quê? Porque você nasceu com o propósito de ser formoso. As pessoas olhando para você e elas vão dizer assim, uau, esta pessoa é formosa. Esta pessoa é formosa. Ela é bela, o que ela faz é bonito. Você tem que ter coragem de olhar no espelho de manhã, com aquela cara ruim, com aquele mau hálito, e mesmo com aquela aparência física comprometida, você olha para dentro de você e diz, eu sou formoso. Porque não tem a ver com a sua beleza exterior, tem a ver com o que você está fazendo da sua vida, tem a ver com o que você está fazendo do chamado pelo qual você cresceu. Há um propósito para a sua existência. E um dos grandes desafios de Moisés, diz Atos capítulo 7, era fazer entender, era fazer com que as pessoas entendessem que por intermédio dele, Deus tinha uma obra para fazer. Eu vou repetir, o grande desafio de Moisés é que ele já tinha entendido o porquê ele existia. Ele já tinha entendido a razão da sua existência. E agora, ele queria fazer as pessoas entenderem. Só, queridos, não adianta você fazer a coisa certa da forma errada. E nem na hora errada. Há uns dias atrás, eu estava no Mato Grosso, dando um seminário. E eu fui fazer um programa de entrevista na TV local do Mato Grosso. E quando o entrevistador, que era um vereador,
e era um pastor também, ele me fez uma pergunta, né? Ele chegou, você é de São Paulo? Sou de São Paulo. Aí ele falou assim, eu tinha 5 minutos. Ele falou, eu só tenho 5 minutos de entrevista. Né? Aí ele falou assim, ele começou assim, rapaz, como é que está essa crise em São Paulo? Eu falei, estou roubado. Se eu começar a falar da crise, 5 minutos já era. Eu vim aqui para falar de crise. Como é que você está vendo essa questão política? Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Aí sabe aquela hora que vem a iluminação do céu? Eu falei, deixa eu explicar para você o que está acontecendo no Brasil. É simples. O homem nasceu para ser produtivo. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz, criou Deus, 26, criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança o criou. E ordenou Deus, frutificai. A primeira ordem de Deus para o homem foi frutificar. Ou seja, todo homem nasceu com uma preconcepção de dar fruto. Dentro de mim e de você, eu falando na televisão, dentro de mim e de você, nós somos uma máquina de frutificação. Nós nascemos com habilidade para dar fruto. E todo homem que não dá fruto é um frustrado. Porque você nasceu para dar fruto. É a primeira ordem de Deus. Deus, depois de criar o homem, disse, seja frutífero. Eu falei, sabe qual é o problema, querido? É que só existem 2 maneiras de você frutificar. A certa e a errada. A maneira errada é quando eu quero frutificar do meu jeito. E a maneira de certo é quando eu quero frutificar do jeito de Deus. Sabe o que está acontecendo no país? Sabe por que nosso país está no caos? Porque as pessoas querem dar fruto, mas sem Deus. Por isso que está essa porcaria. Em 3 minutos eu resumi o problema do Brasil. O problema do Brasil é pessoas quererem fazer coisas sem Deus, só isso. Aí ele falou assim, uau! Aí eu peguei e falei assim, ó, na Bíblia tem um personagem chamado Moisés. Eu tinha 5 minutos para dar uma mensagem. E esse personagem entendia que Deus queria fazer algo. Só que ele quis fazer do jeito dele e deu errado. Fugiu por 40 anos. A hora que ele se encontrou com Deus, ele fez do jeito de Deus e deu certo. Sabe por que algumas igrejas estão quebradas? Porque os homens estão querendo frutificar do seu jeito. Sabe por que uma igreja dá certo? Pastor Gabriel, pastor Elisete. Sabe o que dá certo? Quando a gente quer fazer do jeito de Deus. Moisés entendia que por seu intermédio. Só que ele saiu, e a Bíblia diz que ele teve uma ideia. Querido, coisa horrível a tal da boa ideia. Moisés teve uma ideia. E ele foi no Egito com a consciência de que por seu intermédio Deus queria fazer algo. Ele sabia disso, está lá, Estevão declara isso. Eu li para vocês, Estevão declara, Moisés entendia que por seu intermédio. Só que ele chegou lá, e quando ele viu que tinha um egípcio maltratando um judeu, ele falou, opa, foi para isso que eu nasci. Ele decidiu fazer o que ele foi chamado para fazer o que ele nasceu para fazer, só que do jeito dele, deu errado. O que aconteceu? Ele foi lá e matou um egípcio. Queridos, qual é o nosso problema? É que nós queremos cumprir a razão da nossa existência, mas do nosso jeito. E toda vez que você quer fazer o que é de Deus, do seu jeito, dá errado. Pode não dar imediatamente, mas você vai ver o fim dessas coisas. Agora, sabe o que me chama a atenção? E tudo isso é só uma introdução do que eu quero falar. Sabe o que me chama a atenção? É que apesar de Moisés ter usado uma força indevida, numa hora indevida, ter feito do jeito dele, a Bíblia diz que ele chegou lá, viu um egípcio maltratando um judeu. E ele foi para libertar aquele judeu, que era a sua função, o seu chamado. Ele matou o egípcio. Agora, o dia que eu li Atos capítulo 7, foi interessante, porque a Bíblia diz que no dia seguinte, presta atenção, vem cá comigo, só um pouquinho. Moisés sai um dia, mata um egípcio. E ele não foge. Moisés não fugiu porque matou um egípcio. Volta para o texto de Atos capítulo 7. Versículo 23. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar os seus irmãos, filhos de Israel. Vendo que um dos seus irmãos era maltratado, defendeu, vingou o ofendido, matou o egípcio. Porque pensava que seus irmãos entenderiam que Deus havia de libertar pelas suas mãos, mas eles não entenderam. No dia seguinte,
Versículo 26, olha lá. No dia seguinte, presta atenção, olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Moisés matou o cara e não estava nem aí para isso. Se ele tivesse com medo, ele tinha corrido, era na hora. Moisés matou e falou assim, é para isso que eu nasci mesmo, vou matar esse desgraçado tudo. E ele volta no dia seguinte. No dia seguinte ele volta. Aí, vamos ler comigo aqui, ó. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas. Presta atenção que agora não é mais um egípcio maltratando um judeu. A 2 israelitas que estavam brigando. Irmão brigando, pelo amor de Deus. Era só lá no Egito que acontecia isso. Tá? E tentou reconciliá-lo. Meu Deus, dizendo, homens, ouça o que eu vou dizer para você, agora digo eu, em nome de Jesus, irmãos, por que vocês brigam? São irmãos. Olha o que o texto diz, homens, vocês são irmãos, vocês são irmãos, vocês são irmãos, por que se ferem? Talvez você não tenha entendido, eu vou repetir bem devagar. Vocês são irmãos. Por que se ferem? Ah, pastor, eu firo porque me feriram. E o Kiko? E o que tem a ver com isso? Te feriram? Cada um dará conta de si mesmo. Te feriram? É problema dele. Fala comigo, é problema? É problema dele. Porque o dia que ele morrer, ele vai se deparar diante do mesmo trono que eu vou ter que me deparar. E se ele me feriu, ele vai ter que prestar conta da ferida que ele causou. Agora, se eu ferir a ele, porque ele me feriu, além dele dar conta, eu também dou. Tonto. Eu não entendo o nível de criancice espiritual que fica pagando mal com mal. Você é convertido desde 1917, já leu isso, já pregou isso e continua fazendo isso. Mas aí chega e fala assim, gente, pelo amor de Deus. E aqui dá a impressão que tinha um desviado batendo no pobre coitado. Mas eram 2 irmãos. Eram 2 irmãos. Porque a Bíblia diz que um injustiçava e o outro era injustiçado. Se for no versículo seguinte, você vai ver isso. Quer ver? Olha o versículo seguinte, olha lá. Bota na tela aí da Atena. Olha lá. Mas o homem que maltratava, ou seja, tinha alguém maltratando, disse ao outro, o homem que maltratava, o outro, empurrou Moisés e disse, quem nomeou você para ser juiz sobre nós? O cara era tão sem vergonha que além de maltratar o outro, ainda estava criticando a atitude de Moisés, que ele fazia a paz. Presta atenção. Moisés entendia que por seu intermédio, Deus tinha algo para fazer naquela terra. Deus tinha pessoas que precisavam ser libertas. Você entendeu para que você nasceu? Existem pessoas que precisam de você. A criação aguarda com ardente expectativa que os filhos de Deus se manifestem. Você nasceu por causa de um propósito. Você é um libertador. Mas está na hora de você decidir sofrer o opróbrio, a vergonha, a injustiça com Cristo, do que a justiça sem Cristo. Aí, Moisés entendia isso. Aí Moisés vê uma injustiça, vai lá e mata o egípcio. Estava nem aí, largou. Querido, é tão fácil você entender. Tão fácil entender. Se entrar um cara armado ali agora que me detesta, xingando a minha mãe, amaldiçoando a minha existência, e ele me odeia, isso não vai me ferir. Ele não gosta de mim. Agora, se o Norberto, que eu tenho uma aliança com ele,
ele entrar por ali e começar a me maltratar, me magoar, falar mal de mim, isso vai doer. Isso vai doer. Porque só tem poder para ferir a gente, pessoas que a gente ama. Olha o que diz o versículo seguinte, quer ver? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Segue outro versículo. Ouvindo isso, na minha Bíblia diz, a estas palavras. Presta atenção, querido. Por causa destas palavras, Moisés fugiu, se escondeu e ficou morando por 40 anos. Ei, presta atenção. Ouça. Matar o egípcio não mexeu em nada com Moisés. Mas na hora que um irmão tocou na vida dele, a estas palavras, ele fugiu. Ele se escondeu. Deixa eu dizer um negócio para você, querido. Cuidado com aquilo que você fala de alguém que é seu irmão. Cuidado com a sua boca. Porque a sua boca tem o poder para ferir pessoas. Moisés não fugiu porque ele matou um egípcio. Ele nasceu para isso, para destruir as obras do inferno. Mas ele fugiu quando alguém que era irmão o maltratou. Quando Deus começou a me falar sobre isso, eu perguntei, Deus, por que essa mensagem? Porque tem gente aqui que está fugindo, porque foi maltratado por um irmão. E eu venho aqui como profeta dizer, chega, já deu, isso precisa acabar. Pulando para o texto de Êxodo, capítulo 3. Deus aparece para Moisés numa sarça e fala assim, Moisés, eu tenho ouvido a necessidade da cidade. Eu tenho ouvido o clamor das pessoas. E eu vim aqui confirmar o teu chamado. Você nasceu para isso. Moisés, chega. 40 anos com dor de cotovelo. 40 anos sentado, andando errante, porque alguém falou mal de você. Moisés, cresce. Chega, já curtiu essa dor de cotovelo demais. Até quando, Moisés? Para mim a conversa de Deus com Moisés foi essa. Moisés, para. Chega. Até quando você vai continuar escondido? Em nome daquilo que alguém fez com você, em nome da ferida que o irmão causou. Porque Moisés ficou 40 anos remoendo aquele negócio. 40 anos, querido. Ficou 40 anos com aquele negócio. Não, porque eu estava lá, porque eu queria fazer o bem, porque eu dei minha vida para aquele ministério, porque eu dei meu dinheiro. Também agora não brinco mais. Não brinco mais. E esse tipo de gente quase sempre sabe o que faz? Vem para a igreja, senta lá no fundo e diz assim, ó, tô aqui não, hein? Eu quero ser tratado. Cresce. Quer ser tratado? Vai tratar na oração. Vai para a boca, bota a boca no pó, vai para o jejum. Agora esse tempo que você está parado, você vai ficar devendo ele para Deus. Eu fico imaginando Moisés naqueles 40 anos, cuidando daquela ovelha, igual aquela velha da Praça da Alegria. Reclamando
Porque o irmão falou mal dele. A Bíblia diz que Moisés entendia que por seu intermédio, Deus tinha uma obra para fazer. Eu tenho uma notícia para te dar. Por seu intermédio, há uma obra que Deus quer fazer. Matar egípcio não é problema. Agora cresça, porque o irmão falou mal de você. Cresça. Porque te julgaram, cresça. Aí Moisés, como todo mundo que quer fugir da raia, arruma um monte de desculpa. Ele fala assim: Senhor, tudo bem, o Senhor apareceu, eu entendo. Agora, quando eu for para Faraó, aí fica arrumando desculpa, né? Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Já dizia o profeta Gabriel. Mas Faraó não vai me receber. Aí Deus fala assim: Faraó é problema meu. Eu endureço o coração de Faraó, eu tiro o coração de Faraó. Fica tranquilo, Faraó não é problema. Egípcio não é problema, querido. O capeta não é problema. O diabo não é problema. Demônio não é problema. Todos eles foram vencidos na cruz. O problema é esse trem que está do seu lado. Esse Deus não dá jeito, não, é você que tem que dar. Quando ele fala assim: Faraó não vai me receber, Deus falou assim: deixa comigo, esse aí eu resolvo. Aí Moisés viu que não ia colar, arrumou outra desculpa. Mas quando eu for falar com meus irmãos, aí volta o trauma. Aí vem a essência, a verdade pela qual ele fugiu. Quando eu for falar com meus irmãos, eles não vão acreditar em mim. Como é que eles vão saber? Aí Deus falou assim: diga para eles que eu sou o que sou e o que eu sou te mandou. Boa notícia. Aí Moisés não se convence muito, continua insistindo com Deus. Deus falou: então vamos fazer o seguinte. Eu vou provar para você um negócio. Não me dá licença. Eu vou provar para você uma coisa. O que você tem na mão? Tem uma vara. Está vendo essa vara aqui, Moisés? Você vai chegar diante dos seus irmãos e você vai pegar e vai jogar essa vara no chão. Quando jogar a vara no chão, ela vai virar uma cobra. Uau! Showman. Poder. Manifestação de poder. O povo quer poder. Vai lá e dá uma exibição do poder. Diga que eu estou com você. Pega a vara, joga no chão. Quando ela virar cobra, todo mundo diz: Deus está com ele. Só Deus pode fazer isso. Aí vai ficar uns incrédulos, você vai lá, pega de novo a cobra pelo rabo, ela vai virar vara. Deus fala assim: eu vou te dar um sinal. O sinal é o seguinte: eu vou fazer de você um instrumento do meu poder. Ou seja, eu vou fazer com que através da sua vida coisas extraordinárias aconteçam. Dons vão sair, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, casamentos serão restaurados através da sua vida. Você vai jogar a vara, vai ter um milagre. Você vai pegar a vara, vai ter um milagre. Usa a vara. Eu vou usar você para impactar pessoas com aquilo pelo qual eu vou te usar. Deus está dizendo assim: quando eu te usar, as pessoas vão ficar impactadas. Eu chamo isso do ministério do poder. Pessoas curadas, sabe? E as igrejas gostam muito disso, né? Espetáculo gospel. Qual o seu capeta? Quantos? 30. Por que você amarrou? Não, porque a mãe dela quer. Vem cá, meu filho. Você estava quebrado em 1927, você fez da corrente dos 318. Botou na fogueira santa, e agora? Está milionário? Sim. O poder, poder, poder. Queridos, o poder move pessoas. As igrejas estão cheias porque as pessoas estão atrás de poder.
E não tem nada errado com o poder, o demônio tem que sair mesmo, a prosperidade tem que vir mesmo, entendeu? Não tem nada errado nisso não, foi Deus que falou. Quando o povo disser para você, eu não acredito em você, mostra que eu estou contigo, faça coisa extraordinária. A igreja de hoje, a nossa igreja fica criticando aquela do Sal Grosso, fica criticando aquela do 318, mas eles estão fazendo diferença lá e a gente está fazendo nada. Está todo mundo quebrado, duro, devendo na praça. Eu creio numa igreja próspera, eu creio numa igreja liberta, eu creio que o demônio tem que ser liberto, eu creio que pessoas vão ficar ricas, eu creio. Eu não creio no mercantilismo disso, mas eu creio nisso. Eu creio na vara que vira cobra e na cobra que vira vara. Para mim, Deus disse assim, ó, eu vou dar um sinal para que teus irmãos creiam. E esse sinal é o meu poder na sua vida. O meu poder na sua vida vai ser um sinal. Agora, queridos, sabe o que me chama a atenção? Deus fala assim, ele pergunta, Deus, como é que eles vão crer em mim? Deus falou assim, ó, um sinal externo. Eu vou usar você. As pessoas vão crer em você porque o meu poder vai estar em você. Mas, se elas não crerem no primeiro sinal, repita comigo, mas, se elas não crerem no primeiro sinal, crerão no segundo. Aí Deus fala assim, pega a sua mão. Agora eu quero que você faça um ato profético, olha para a sua mão. Pega a sua mão. Deus assim, pega a sua mão. Aí, está aqui a mão. Fica a mão aí. Aí diz assim, pega essa mão e põe no peito. Aí Deus fala assim, agora olha para a sua mão. A Bíblia diz que a mão dele estava leprosa, doente. Sabe o que Deus está dizendo? Não adianta você ter sinais exteriores se aquilo que está aqui dentro está leproso. Ele mete a mão e diz assim, está vendo? Isso é o seu coração. Assim está você, doente, amargurado, leproso, isolado, ferido. Moisés, põe a mão no coração. Pá, tira. Leproso. É por isso que tem muita gente fazendo sinais extraordinários, mas leproso. Você já se perguntou por que pessoas mau caráteres pregam em pessoas que estão curadas? Porque sinais externos não significam sinais internos. Tem muita gente fazendo a obra de Deus leproso. E apresenta números. Fique tranquilo. E normalmente esse tipo de gente sempre vai falar nos números. Porque é só o que se vê. É só o externo. Mas se puser a mão no peito, está leproso. Mente, inventa, cria, trai, rouba, não perdoa. Leproso. Leproso. Aí Deus fala assim, Moisés, respondendo a sua pergunta, Senhor, como é que meus irmãos vão crer em mim? Ele fala assim, ó, eu vou te dar um sinal do meu poder. Usa a vara. Pá, pá, pá. Mas se eles não crerem no primeiro sinal, eles vão crer no segundo. Aí fala assim, mete a mão no peito. Pá. Aí Deus fala, assim está o seu coração, Moisés. Há 40 anos você está leproso. Desde que aquela palavra te feriu lá no Egito. Desde que aquela palavra te feriu lá no Egito. O teu coração está assim, ó, 40 anos ferido. Ferido, ferido e ferido. Aí Moisés olha para a mão dele. Aí Deus fala, faz o seguinte, agora põe a mão de novo no peito. Aí ele pega a mão leprosa e coloca no peito.
Sabe, amados? Sabe o que eu gosto nesse texto? É quando a Bíblia diz que quando ele tira a mão está curada. Ordenou, agora coloque a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando tirou, ela estava novamente como restante. Agora, por gentileza, não projeta mais, eu queria atenção só aqui. Não precisa projetar mais as letras. Eu estou encerrando essa mensagem. Eu gosto quando ele diz assim: se os milagres, se os frutos não forem suficientes para convencer pessoas, se o primeiro sinal, que é o quanto eu vou te usar, não convencer pessoas, o segundo sinal vai convencer. Ou seja, é mais fácil acreditar numa pessoa curada do que numa pessoa cheia de poder. Ele está dizendo assim: Moisés, você quer validar o seu ministério? Ser curado para servir. Seja curado para servir. Tem muita gente leprosa servindo. Um homem doente prega uma mensagem doente. Um homem curado tem autoridade para pregar. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Ouça. Certa ocasião, Jesus entrou numa igreja. Certa ocasião, Jesus entrou numa igreja. E quando ele começou a pregar, ele olhou na congregação e viu que ali havia um homem com uma mão inutilizada, uma mão doente, uma mão mirrada. Jesus não estava no deserto, Jesus não estava na rua, Jesus estava dentro da igreja. Dentro da igreja. E ele falou assim: tem gente com a mão mirrada aqui, tem gente com a mão cavernosa, tem gente com a mão doente aqui dentro. E Jesus sabia que crente doente é crente comprometido. Pode até fazer um milagrezinho, mas não convence. Jesus chegou para aquele homem que estava na igreja e falou assim: você aí, mostra a tua mão. Mostra a tua mão. Mostra a tua mão. Mostra. Mostra a mão, mostra a mão. Mostra a mão. Não adianta cantar doente. Não adianta tocar doente. Não adianta cantar doente. Hoje, você precisa ser curado. Porque dessa forma, as pessoas vão acreditar no que você está falando. Deus fala: se não crerem no primeiro sinal, existe uma grande possibilidade de crer no segundo. O que eu preciso fazer? Assuma que a tua mão está doente. Porque a única forma de ser curado é quando Jesus diz: mostra a tua mão. E aquele homem teve que expor a mão dele. Mas à medida que ele expôs a mão dele, aquela mão foi curada. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você está certo. Por seu intermédio eu tenho muito para fazer. Mas você está tanto tempo remoendo esse problema. E eu quero que isso termine. E eu venho como profeta dizer: isso na sua vida precisa terminar hoje. Hoje. Porque por seu intermédio há muito o que fazer.
Por seu intermédio há muito o que fazer. E o que eu peço a Deus não é que Ele te dê dons, habilidades para cantar, tocar, pregar, ensinar. Eu peço a Deus que Ele te cure. Porque o segundo sinal convence mais do que o primeiro. Mas para isso você precisa assumir. Eu quero que você olhe para a sua mão de novo, olhe para a sua mão. Agora é você, Deus, Deus e você. Olhe para a sua mão. Não pense em ninguém, pense em você. Eu lhe afirmo, existe algo que Deus quer fazer por seu intermédio. Eu lhe afirmo isso. Agora põe a mão no peito. Põe a mão no peito. Tira a mão do coração e olhe para ela. Responda para você mesmo. Está doente? Está doente? A sua autoridade está comprometida. Você pode fazer sinais, pode construir uma igreja de 1000 pessoas, 10.000 pessoas. Mas isso não vai convencer ninguém. Esse castelo vai ruir. O diabo vai dar um sopro. Isso vai cair. Agora, depois de responder para você mesmo como é que está a sua mão, levanta ela, mostra ela para o Senhor. Mostra ela para o Senhor. Mostra ela para o Senhor. Pede para Ele te curar. Pede para Ele curar a tua mão. Pede para Ele curar a tua mão. Chega, que Ele chega. Chega de passar anos, meses, dias. Chega de falar. Te feriram, Ele vai ter que dar conta. Te magoaram, Ele vai ter que dar conta. Chega. Existe algo que Deus quer fazer por intermédio de vocês. Mas não pode ser com gente doente. Pega essa mão, põe no peito de novo. E faz uma oração. Falou: Senhor, quando eu tirar a mão, ora assim, quando eu tirar essa mão, eu declaro que essa lepra vai sair em nome de Jesus. Olha para a sua mão. Você está curado em nome de Jesus. Como sairá